Boa noite. Aqui nós estamos para mais uma live. Temos vários assuntos a tratar nessa noite, né? A primeiro assunto que nós temos aqui seria a questão de fendas, né? Uma situação de uma moça que a Josi me apresentou, né? Provavelmente sensitiva, né? Vamos falar sobre isso. Responder as perguntas do Natan, né? Fábio Bose também, responder as perguntas dele. Temos lá também a Rosiana. E temos também uma pergunta de um colega, Exilados de Capela, é original o livro. Também a respeito da cúpula do CAEC, como é feita, né? Uma outra pergunta de um colega que pergunta isso pra gente. E também temos a situação de uma colega de trabalho, né? Lá do Paraná, questão de doença. E depois a questão do Pedro, né? Da visita do Pedro, ok? Então vamos começar a tratar do assunto que está na chamada, conforme, né, nós colocamos na internet, questão das fendas, né? A questão das fendas, mas uma situação em que você imaginando é uma coisa, mas você experimentando é uma outra, é diferente, né? Então, no experimento, você tem todas aquelas sensações, tá? Você vivencia, né, aquela transposição de um universo para outro. Existe uma situação muito interessante nisso daí tudo, né? Você está projetado nessa dimensão. Ao passar para uma outra dimensão, né, existe uma película que separa o universo de um outro. É uma coisa que já venho dizendo há muito tempo. E essa película, ela é terrivelmente energética, né? Não se consegue passar de uma situação para outra sem experimentar uma descarga elétrica muito violenta. Coisa que aconteceu, inclusive naquele filme André Luiz mostrou, Nosso Lar, né? De uma moça que sai do nosso lar para encontrar com o noivo. Ela havia falecido recentemente e depois volta toda queimada. Não conseguiu atravessar, justamente porque não sabia, né, localizar essa questão de uma fenda no tempo que possibilitasse que ela viesse ao mundo que nós estamos. Então, elas servem justamente para disciplinar essa situação, né? E isso também já foi explicado. O que é o interessante nisso tudo é que, por exemplo, nós temos aqui o nosso universo físico, em que você está projetado no universo físico. Aqui, um outro universo extrafísico, né? Esse túnel que liga um ponto ao outro, em que eu chamo de vaso comunicante, não se sabe, né, qual a dimensão que liga um universo ao outro. Se esse caminho é curto ou prolongado. Porque a gente atravessa de uma maneira tão rápida,
que não dá para a gente perceber. A gente sente intuitivamente ser o interior desse túnel escuro. Mesmo assim, a gente não consegue parar e visualizar. É uma situação quase que instantânea. Quase que instantânea. Então você está aqui, você parou à frente de uma fenda, automaticamente você vai atravessar. E você vai sair em outra situação. Muitos projetores faz isso, mas não percebe. Não percebe que está passando por uma fenda. Então, o projetor, quando ele está de psicossoma e ele aparece de corpo mental em outro universo, isso já bastou para que ele receba o status de que passou por uma fenda. Isso daí é muito importante a gente saber, né? Toda essa situação. Está havendo uma abertura nesse sentido, né? Outras pessoas vão, evidentemente, elas vão conseguir fazer isso também. Vai começar a aparecer relatos nesse sentido. Existe uma moça, né, que mora em Piraberaba, eu não tenho autorização para dizer o nome dela, mas ela me mandou umas fotografias, justamente, né, de um lugar em Piraberaba, é um bairro ou um município que existe aqui, próximo a Joinville, em que existe essa fenda. Então nós começamos a ter o contato com ela, ela disse, olha, eu tenho uma sensação assim, quando eu passo por tal lugar. Ela mandou as fotos e justamente coincide com aquele lugar que eu lá estive. Depois eu voltei para lá no corpo físico e também confirmei. Então, nós estamos programando, né? Eu, ela, Josi, a Ida, e vamos visitar esse lugar, né? Vamos ver tudo isso daí. Dessas fotos que ela me mandou, eu notei alguma coisa muito interessante em um rio que passa por ali. Alguma coisa tem naquele rio, porque o tipo de energia dele é diferente, né? Existem outros rios na região, mas aquele ali tem algo especial. Justamente ele passa pelo início, né, da onde nós vemos a fenda, entra por um bananal, passa por uma planície, né? Lá na frente tem várias montanhas, mas tem qualquer coisa. Esse rio é muito difícil de dizer isso. Inclusive André Luiz fala no livro Nosso Lar que existe um rio que passa por nosso lar e que ele, ao chegar na Terra, ele se materializa. André Luiz cita isso daí, questão desse rio. Nosso Lar é um livro que merece todo o crédito, apesar de ter sido muito mutilado na época, porque quando Chico psicografou Nosso Lar e mandou para a Federação Espírita no Rio de Janeiro, eles acharam uma coisa absurda. Eles não conseguiam entender aquilo que estava ali. Devolveram o livro ao Chico, dizendo que iria publicar, mas só uma edição. Não iria passar mais uma edição, porque eles viam um risco muito grande, né? O Chico concordou e pediram também autorização para mutilar mais algum, para cortar alguns capítulos. A palavra mutilar veio depois, utilizada pelo André Luiz. Eles pediram autorização do Chico para que tirasse algumas
partes do livro. O Chico concordou e devolveu o livro para a federação no Rio. Voltaram a analisar a situação, pediram mais autorização para tirar mais algumas partes do livro. E André Luiz respondeu para eles, falou, olha, pode tirar o que vocês quiserem, porque o livro já foi tão mutilado que não tem mais razão de ser, né? Então eles publicaram contra a vontade deles apenas uma edição. E aconteceu tudo aquilo. Aquela explosão, né? Então, foi isso que aconteceu. Mas André Luiz contou muita coisa nesse livro, Nosso Lar, falava desse rio, aprofundou muita coisa, mas não teve sucesso em algumas partes, né? Então, essa situação é muito interessante. Por quê? Algumas vezes eu saía e ia até o CAEC, mas eu não percebia como que eu entrava, né, no CAEC. Mas recentemente eu passei a notar que eu só utilizo um caminho. Então ele está aqui, desse lado está a cidade, e desse lado está toda a situação rural. Eu venho por aqui, adentro, no CAEC, passo pela praça de alimentação, já vi, essa última vez que eu estive lá, um obelisco, é uma coisa pequena, não é grande não. Um obelisco pequeno, e passando por ele, nessa direção, eu notei uma placa nele, mas eu continuei andando. Então, é por ali que eu costumo entrar. Se for utilizar um outro caminho, não consegue. Porque a cúpula que existe, né, ela está entre 100 metros de altura, mais ou menos. Está se intensificando. Provavelmente tenha sido construída por algum serenão construtor, possivelmente um serenão que me construiu um hospital para eu trabalhar no mundo extrafísico. Esse serenão, a foto dele, desenhada dele, está no meu livro, na Face Oculta de Gaia. Ele conhece justamente o desenhista que fez aquilo. Ele passou todas as informações dele ao Pedro Marcelino. Então Pedro Marcelino, ele captou toda essa situação desse serenão. Pelo que eu vejo, é o primeiro que aparece de rosto. Porque às vezes a pessoa imagina, tem uma imaginação. Mas nesse caso, ele passou tudo isso ao Pedro Marcelino. Então Pedro Marcelino fez todo o desenho e mostrou para mim. Eu falei, é esse, né? Ele é um serenão construtor, né? Provavelmente ele tenha trabalhado nessa cúpula agora, né? Perguntaram para mim do que ela é feita de plasma. Um dos elementos é plasma. É retirado da energia, né, dos vegetais, energia das pessoas, né, e é como se fosse um caldo, né, e lá em cima ela fica. Não é uma cúpula transparente como a cúpula de Campos do Jordão, das pessoas que vão para lá no mundo extrafísico aprender música, né? Na Campos do Jordão era transparente. A gente lá dentro da cúpula enxerga todo o céu, as estrelas, o firmamento. Essa não. Ela é densa mesmo, ela é forte nesse sentido
de conteúdo, né? De espessura, né? Pode ser que tenha sido esse serenão que tenha feito isso. Então, graças ao Pedro Marcelino, nós temos aí, ou vocês têm, a figura exata de como é esse serenão. Agora, com essa situação lá do CAE, que eu pulei, eu estava numa outra situação, vou riscar aqui, senão eu vou voltar a falar nesse assunto. Com respeito à aproximação do Pestalozzi, né? Provavelmente vai mais também gente para lá, para lidar com essa área da educação. A questão ideológica, ela vai começar a sair. Ela já cumpriu a sua parte. Quer queira, quer não queira, cumpriu a sua parte, retardou muito o avanço da instituição de ensino, CAEC. Né? A questão ideológica vai começar a baixar a situação, justamente porque o ensino, que é justamente a base de tudo, né, vai começar a mudar. Então, vai continuar evoluindo? Vai. É o que nós esperamos, né? Uma pergunta que um colega fez, que acompanha a gente, ele diz: todas as instituições de ensino possuem essa proteção, essa cúpula? Sim, todas. Né? Com exceção, instituições de ensino que trabalham em outro sentido. Né? Elas não existem. Essa cúpula, elas estão localizadas mais no interior da Terra. Né? Os habitantes dessas colônias, devido à alta gravidade do ambiente, eles não são altos, não são altivos, eles são baixos, né? Estatura reduzida, são em sua maioria homens, né? Em que sofrem a questão da gravidade e possuem uma mente muito primária, retardada nesse sentido, justamente porque eles sofrem aquelas intempéries, daquela situação que eles estão, né? Então, uma colônia dessa, ao invés de erguer a matéria da vibração do lugar, da energética, a questão saudável de tudo, ela empurra a pessoa para baixo. Né? Então, tem essas diferenças? Tem. E nas imediações de onde há essas colônias, nada ali vai para frente. Né? Aquela vibração que sai dessas colônias atinge o mundo físico. Atinge. E o que está acima deles, localizada no mundo físico, passa a sofrer essas energias, né, de reverso. E atrasa mesmo toda a situação. Então, essa é a questão das fendas, ok? Vamos lá para uma outra situação em que a Josi nos apresentou uma moça, provavelmente sensitiva, e ela dizia numa chamada dela que pessoas sensitivas tendem a ter uma vida mais retraída, mas justamente é isso mesmo. Isso é o que acontece. O sensitivo ou a sensitiva,
eles têm uma vida muito reservada, justamente porque sente muita coisa, né, que as demais pessoas não sentem. Elas estão ou foram jogadas no mundo para uma vida qualquer? Não. Pessoas com esse potencial de sensibilidade, eles recebem uma orientação e um aporte eficiente. Então nós temos, num casal, uma sensitiva, né? 99% de todos os casais, 99%. A sensitiva ou sensitivo vem com um ou uma mulher para ajudar nessa parte. Dificilmente vem dois estão batendo palma para mim, mas o elogio é para vocês. Dificilmente vem dois sensitivos. Dificilmente. É a coisa mais rara que existe nesse mundo. Por quê? Porque está envolvendo ali muitas energias, muita situação em que o sensitivo necessita de um tempo para pensar, raciocinar, um tempo que ele precisa ficar mais para ele. Ou então a sensitiva precisa ficar mais para ela. É aquele momento que... Agora, quando vem duas pessoas iguais, não dá certo. É difícil. Justamente porque eles não vão se entender. Por quê? Porque necessitam da mesma questão psicobioenergética. Eles têm que ter o biorritmo deles. É diferente, né? Então, normalmente, vem um ali para acompanhar todo o processo, né? Existe um casal, Ponta Grossa, eu vou dizer o nome deles aqui, porque eu não vejo, né, nada que possa dizer, né, contra. Ponta Grossa, a Neiva e o Rodrigo. Ela é uma sensitiva de mão cheia, um negócio impressionante. Eu conversei com a moça, não é brincadeira. É de efeito físico mesmo, né? Ele já veio completamente diferente, justamente para ajudar a esposa. É um casal muito bonito, né, de ver. A maneira com que eles se entendem, a maneira com que eles conversam comigo. Então, esse é uma situação em que um ali está para ajudar, né, a outra, ou vice-versa, né? Existe esse suporte dos amparadores. São pessoas que estão lá no período intermissivo, que vai ser apresentado isso para elas. Olha, a situação é essa, essa, essa. Nós aconselhamos que você espose esse rapaz, porque ele tem condições de te ajudar muito. Mas eles já vêm já há muito tempo, assim, nesse processo. Então, isso acontece muito, né? É justamente essa situação que o paranormal ou a sensitiva desfruta com o correr do tempo. Sendo ela, né, sensitiva, ela vai ter mais tempo, né, para acompanhar o processo da filha, né? Ela não vai precisar se doar tanto ao marido, que por sua vez é sensitivo e que requer também a atenção dela. Ok? Então acontece isso, Josi, com a gente, né?
Isso aí é uma questão da nossa paranormalidade, né? Então, essa moça, eu tive o prazer de conhecer, ela colocou isso na página dela e eu disse, poxa vida, justamente é muito acertada isso, né? Uma situação bem real, né? Aqui nós temos também uma situação do Natan. Ele perguntou para mim, na época eu não pude responder. Lá no final, né, quando eu for terminar o programa, eu vou dizer o problema, o que aconteceu. Então, o Natan, ele deixou aqui um e-mail, né? E eu respondi para ele, né? Ele está querendo saber o que ele deve começar a fazer primeiro, parapsicologia ou psicologia. Então, eu falei com ele, procure antes entrar na parapsicologia. A parapsicologia você vai ter mais tempo para pesquisar, vai ter mais tempo para acompanhar todo o processo e depois, mais tarde, você entra na psicologia, né? Procure a psicologia transpessoal, que vai te ajudar muito, Natan, né? Então, eu não sei se você respondeu, você recebeu, né, a minha, os meus e-mails, a minha resposta, né? Então tá aqui. Você pergunta se desmistifica os mitos e tal para a psicologia. Sim, para a psicologia ela tem por natureza investigar, né? E também quebrar muitas coisas da situação de mitos, né? Porque muitos homens nascem, muitas mulheres nascem com uma situação de produzir efeitos e logo colocam a pessoa, né, uma posição que não é legal, que vai atrapalhar. Então eu mandei para você a resposta, né? Vamos ver se ela tenha atendido, né, as tuas expectativas, né? Você fez várias perguntas. Aqui o Fábio Bossi pergunta: o coronavírus estava programado no extrafísico? Não, não sabemos. Não tem isso daí não, porque se estivesse, algum paranormal ia saber disso, ia ser um caos total. A imaginação do ser humano não é brincadeira. Eu tenho visto declarações, né, de pessoas que se intitulam paranormais, pode até ser, mas a coisa vai avolumando que chega um tempo que a pessoa começa a falar coisas terríveis. Então a parapsicologia, a psicologia vai acertar isso, né? Não sabemos não, Fábio, se estava programado no extrafísico ou não, ok? A nossa amiga lá do Ceará, paulista de São José do Rio Preto, que está morando no Ceará, ela quer saber a questão das projeções dela, né? Eu estive vendo, encontrei várias coisas, vários vestígios dela. Ela faz projeções de corpo mental. Então, a maneira com que ela escreve, as colocações dela, tudo isso vem realmente de pessoas que fazem projeções de corpo mental. Pode ser que interesse a ela saber a anatomia do corpo mental. Procure no meu livro A Face Oculta de Gaia. Lá eu coloco a paranatomia do corpo mental, ela vai ver a situação dela, né, evolutiva do corpo mental, né? Mas ela seguramente ela se projeta mais de corpo mental do que de psicossom.
Aqui, um colega pergunta também: o livro Exilados de Capela é original? Certo ponto, sim. Certo ponto, ele pode ser considerado original, apesar de que ele foi retirado muito do primeiro livro que fala sobre esse assunto, que Emmanuel Chico Xavier escreveu A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro que vem desde lá da época da formação do nosso planeta, a povoação, avança muito naquela parte. Então, o coronel Edgar Armon, que era do Corpo de Bombeiros de São Paulo e presidente da federação, ele, lendo o livro A Caminho da Luz, ele teve essa ideia, talvez essa ideia, porque ele não coloca de como ele obteve essas informações, ok? Se foi o livro psicografado, se foi o livro intuitivo dele, tanto de uma maneira quanto outra, não tira o mérito do livro, mas tem coisas que os espíritas, né, costumam não dizer que dificulta o trabalho. Isso é uma verdade. Então, faltou essa informação dele. Tem fundamento que ele escreveu? Tem. Né? Apesar de ter esquecido, de não haver colocado a situação da imigração dos celtas. Né? Hoje, depois de muito trabalho, eu tenho certeza absoluta. Né? Eles vieram, a civilização celta vieram para impulsionar. Tanto que a eles se deve a idade do ferro. Então ele deixou isso daí, ele não colocou isso daí, justamente por uma falta de tempo, não sei. Mas é um livro original, vale a pena ser lido, né? Apesar de que tem muita pessoa com uma autoestima baixa, né? Que assimila tanto no livro que acha que é um exilado de capela, que veio aqui para sofrer. É um terror, é uma coisa terrível, né? Então, vale a pena ler como conhecimento, vale a pena, vale, né? É um livro autêntico? Né? Mas não vamos misturar as coisas não, que não é legal, né? E se a natureza nos colocou de uma maneira de esquecimento, né? E isso daí vale a pena a gente pensar nisso. Já respondi aqui todas as questões, né? Então, nós temos tudo isso daí para ver. Aqui nós temos também uma colega, uma amiga, que sempre entra em contato comigo, lá do Paraná, né? Ela fala muito da questão da doença dela. Então acontece o seguinte: essa moça, ela é paranormal de efeito físico, né? Todos paranormais que eu pesquisei, de efeito físico, a saúde deles é muito delicada, né? Mirabelle sofreu terrivelmente com a diabetes dele. Elizabeth de Esperança, aquela que eu considero uma paranormal fantástica de materialização. Ela não expelia o ectoplasma, como a gente vê, ela se concentrava e a entidade aparecia do lado dela. Você não via ectoplasma, um negócio tremendo. Mirabelle era assim também, mas ela tinha uma saúde delicada, né? Tanto que Alexander Aksakov, que trabalhou com ela, tinha muita paciência nesse sentido. Elizabeth de Esperança sofreu muito, né? Então, todos esses sensitivos, eles têm problema
de saúde, né? Eles têm essa situação em que eles nunca são iguais, eles nunca trafegam nessa linha. Ou tá bem ou tá mal, né? Chega, eles deitam à noite, a pessoa fica preocupada, fala, puxa vida, o que vai acontecer? Será que amanhã ele vai acordar? No outro dia tá bem, ele tá andando, tá falando. Eu falo, puxa vida, mas do jeito que dormiu, acordar desse jeito é um negócio incrível. Então, esse povo, inclusive eu me coloco nessa situação, nós somos assim, né? Dessa maneira. Então, você lá de Ponta Grossa, a nossa amiga, tem essa situação. Agora, vai chegar o dia que você vai se interessar, né, em namorar, em formar um lar, tudo. Procure ver um companheiro que vai entender tudo isso, né, que vai estar disposto a te ajudar nesse sentido, né? Mas é aquele padrão do qual eu falei no início da Josi, que apresentou essa amiga e que tem também uma paranormalidade, tal qual eu tenho, da Josi e mais muitas pessoas, justamente por causa né, dessa pegada de energia, né? Então, finalizando aqui a nossa live, né, estudamos algumas coisas, algumas situações, e o Pedro, né, mandou uma mensagem que falei para ele, realmente, Pedro, quando você puder, você venha visitar a gente. E ele colocou aqui, que eu estava lendo ainda há pouco, vou visitar sim, mas espero você melhorar de saúde. Eu falei, ó, Pedro, não tem como, né? Não tem como. Eu já estou, né, nós já estivemos já vendo uma clínica, né? Eu vou ser internado nessa clínica, Recanto das Palmeiras, né? É uma clínica muito legal aqui em Joinville. E, e lá eu vou receber assim um bom tratamento, acompanhamento de enfermeiras e tudo mais, porque eu vou precisar fazer hemodiálise, né? Será todo dia, né? E 8 horas por dia, né? Todo diariamente, né? Então, não tem como, né? Esperar o melhorar, porque agora meus rins não pararam mesmo. Eles estão funcionando em caráter assim excepcional, com 5%, né? Apenas 5% de atividade cada um. Então, não espere eu melhorar não, porque não vai ser possível. E lá nessa clínica, quando eu entrar lá, eu não vou poder sair por causa da pandemia, Pedro. Então, por enquanto eu ainda estou andando aqui. Eu comprei uma casa em Itapuá, estou sempre indo para lá para fazer a reforma na casa. A Ida está indo para lá também me ajudando e ela pinta a casa comigo. E vai meu filho também, ajuda. Então, quando eu melhorar, não sei quando sair dessa clínica, né, talvez eu possa levar até a máquina para lá, porque, né, o SUS vai me fornecer a máquina para fazer hemodiálise. Então as coisas estão desse jeito, né? Mas não tem nada não. Você pode vir a hora que você quiser, o dia que você quiser, com exceção final de semana, sábado, né? Que eu tô indo para lá. Aqui eu já entreguei o apartamento, vou ficar mais dezembro só e vamos ver se eu vou para a clínica, né?
ou vou lá para o litoral, né, provisoriamente, mas pode vir que não tem problema não. A Josi também falou que vai me visitar, né? E lá é o que eu falei, pode entrar 2 pessoas por dia, né? Eu devo ficar lá até terminar a pandemia. Depois a dona proprietária vai me liberar. Mas em relação ao trabalho, ele não vai parar, né? Ele continua. Eu vou fazer as lives lá na clínica, né? Já está, né? Tudo certo. Já falei com ela já autorizou, a proprietária já autorizou. Vou continuar o trabalho, né? Não com aquele pique de antes, né? Mas não paro não, né? Vamos continuar. E quando eu estiver fazendo a minha hemodiálise diária, vou estar sempre pensando no progresso espiritual de cada um de vocês, ok? Então a gente vai estar sempre junto. Um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Até mais.